Show? E aí, povo, boa tarde. Meu nome é Igor, tenho 28 anos e criei esse canal com um objetivo. A gente está entrando aí pelo menos em uma das 20 melhores universidades do mundo. Quem sabe uma Harvard ou MIT. O nome do canal é Diário 1825 porque a gente estabeleceu uma meta de médio prazo aí de 5 anos. Então todo dia vai ter um vídeo reportando como é que foi o meu dia, como é que foi a rotina de estudo, o que eu aprendi, o que eu revi, e aí eu vou compartilhar aqui junto com vocês. E aí em total de 5 anos dá 1825 dias aproximadamente aí, tá? Então vou reportar todo dia, cada dia vai ser uma página desse diário, ou seja, um vídeo. E aí eu tô me comprometendo a fazer esse canal, postar todo dia, porque eu quero ter uma rotina e nessa rotina quero ter algo que me force a fazer isso. Então é isso, eu vou falar um pouquinho da minha história pra vocês. Que nem eu mencionei, meu nome é Igor, tenho 28 anos. Hoje, nível educacional, eu sou um alfabeto funcional. A minha matemática tá longe de ser das melhores, meu português também, e isso que vale para as outras matérias também, tá? Infelizmente eu nunca botei fé em mim mesmo, na minha capacidade, desde o ensino fundamental até o ensino médio. A única pessoa que sempre me incentivou a estar estudando foi a minha mãe, graças a ela que eu tô aqui. Mas infelizmente na escola eu nunca dei tanta importância para isso, porque acontecia várias coisas dentro da escola. Alguns professores infelizmente nunca não ajudavam muito. Eu até entendo completamente, porque escola pública em um bairro pobre sempre vai ter muita bagunça, e o professor às vezes simplesmente só toca à noite e show. Ainda mais estudava à noite também. Minha sala, infelizmente, era uma baguncinha. Eu também não era um dos melhores alunos, mas eu tô aqui pra tentar melhorar como ser humano e como pessoa também. Ao longo da minha vida eu fui exposto a vários desafios no âmbito estudantil e profissional. Comecei a trabalhar cedo, com meus 14, 15 anos, ajudando na fazenda onde eu morava. Aí depois voltei pra cidade, comecei a trabalhar como servente de pedreiro. Depois voltei pra fazenda novamente. Nessa época eu não trabalhava, mas enfim, eu ajudava lá na fazenda. Depois retornei pra cidade, continuei trabalhando de servente de pedreiro. Imagina, cara, tu tá trabalhando como servente de pedreiro ali, tu bate laje, subindo massa, descendo massa todo dia, na porra de um balde de tinta, pra depois você ir pra escola e tá 100% focado em impossível. Então eu chegava na escola já todo quebrado, cansado pra caramba. A maioria das aulas eu tava dormindo porque eu tava morto cansado. Quando eu simplesmente não ia, porque eu chegava tarde na escola, então eu tava morto, chegava, deitava e sim, dormia. O ensino fundamental foi tudo assim. Infelizmente eu não consegui desenvolver o ensino fundamental. Passei por muita coisa quando eu era criança,
Algumas pessoas diziam que eu não era capaz de entender, eu só acreditei. Quando eu acreditei nisso, eu levei isso, arrastei isso até semana passada, entendeu? Semana passada não, até ano passado. Arrastei isso na minha vida, até meus 27. E isso, coisas que acontecem com a gente é bem complicado, só que é importante a gente assumir. É importante a gente assumir a nossa própria ignorância. Porque se você não assumir, você não melhora, porque você não está consciente. Então, quando você está ciente do que está acontecendo, quando você está ciente que você tem que mudar, quando você está ciente que você tem que melhorar, então estou começando a passos a caminho disso. Enfim, trabalhei de servente aí nos meus 15 até uns 19, 20 anos. Depois dos meus 19 até uns 21 trabalhei dentro da indústria. Foi aí que eu tive acesso com algumas tecnologias que utilizo hoje, que nem tá gravando isso aqui. Foi um dos meios que eu aprendi a estar gravando isso aqui, porque lá me ensinaram como funciona, vídeo chamado, como mexer no Excel, como tive contato com o computador em si, com o software em si, Excel, PowerPoint, papapá, tratar essas coisas. Fiz um cursinho básico de Office, mas não rendeu pra nada. Ajudou um pouco, não vou mentir. Nessa indústria eu tive acesso à qualidade, setor de qualidade, e depois eu fui pro PCP, que é o Planejamento e Controle de Produção. Bom, foi aí que eu fui exposto a alguns desafios aonde eu não tive a consciência de tratar a causa raiz, que era a deficiência que eu tive durante os meus estudos. Então a indústria ela me forneceu alguns desafios, que eu estava ali no controle de produção. Então tem algumas coisas que quem está nessa área tem que saber, que nem eu até esqueci o nome. Estatística ou probabilidade. Então tu tem que saber um pouquinho para você validar com dados. Eu não lembrava, então fui ficando exposto a algumas coisas que eu não lembrava nos meus ensinos, porque eu não dei tanta importância assim. E isso foi alimentando um sentimento dentro de mim que tipo, não sou capaz de aprender mesmo, sabe? Esses negócios não é pra mim. Negócio eu tenho que trabalhar no supermercado mesmo, porque não dá, que não sei o que. Isso foi reforçando algumas coisas que foi acontecendo durante a minha vida, que tipo, tem que trabalhar como servente de pedreiro mesmo, porque não tenho pra onde subir, sabe? Isso é que eu consigo fazer, isso é que eu sei fazer, isso que eu faço pro resto da minha vida. Então, tive um pequeno problema ali durante esse intervalo de tempo, dos meus 15 aos 22 anos ali. Perdi meu pai, infelizmente ele era alcoólatra, ele tinha bebido com droga, meus padrastos também sempre teve alguns problemas assim. E isso, não digo que é culpa da minha mãe, longe disso, que é uma pessoa maravilhosa, mas isso foi contribuindo para simplesmente só ligar para trabalho e é isso, sabe? Não tinha muita visão, não me preocupava muito com essas coisas. Só aceitei que o meu limite era aquilo e continuei naquilo, naquela mesmice. Tava vivendo, trabalhava, recebia o meu quebrado, dava pra pagar as continhas que tinha.
Mas algo me incomodava, sabe? No meu terceiro ensino médio, teve uma professora de matemática, Josiane, que ela botou um pouquinho de fé em mim, ela deu uma moedinha de confiança. Tanto é que ela até recomendou pra mim tentar entrar na Unesp na época. Mas a hora que eu vi um simulado da Unesp, bateu na minha cabeça assim, tipo, não, esquece, porque não vai, tu vai ficar, sei lá, até 4 horas da manhã estudando isso daí, depois você tem que acordar às 5 para ir assentar tijolo, entendeu? Então, eu guardei essa pequena fagulha, mas eu nunca fui atrás porque eu duvidava de mim mesmo, eu sempre duvidei muito de mim mesmo. No bairro onde eu morava também, nada ajudava, porque ali no bairro a cultura que prevalecia é que tu tem que mexer com algumas coisas ali que te incluam no grupo pra tu ser algo. Pelo menos é a realidade que eu vivi. Que te incluam no grupo ali pra tu ser algo. E aí tu fica perdido, sabe o que tu faz. E aí você vai levando, só vai levando a vida. Nesse meio tempo aí meu pai foi assassinado. Desenvolvi alguns transtornos psicológicos aí, que infelizmente me impediram de avançar em qualquer aspecto da minha vida. Comecei a ter problema com bebida, comecei a beber pra caramba. Comecei também a usar algumas coisas. E eu não me orgulho disso. Longe disso, não me orgulho. De jeito nenhum. Porque isso não leva a lugar nenhum. Nunca levou ninguém a lugar nenhum. E isso só te atrasa. Atrasa demais. Só vai trazendo mais problemas. E quando tu começa a tentar amenizar os seus problemas com essas coisas, tu meio que vira um imã. Tu vira um imã de problema. Quando tu começa a tentar escapar dos seus problemas com álcool, com essas coisas. Então, você acaba atraindo mais problemas. Você já tinha o seu, você atrai mais. E aí, isso é caminho sem volta. Você vai se afundando e já era. Bom, tinha parado na indústria, né? Depois que eu saí dessa primeira empresa, infelizmente fui desligado, porque eu não conseguia resolver os desafios, né? Porque você tá no PCP, que é Planejamento e Controle de Produção, tu não sabe fazer um negócio de probabilidade para você prever o que vai acontecer na fábrica. Meio que tu não tem tanta utilidade assim. Até eu entendo perfeitamente eles. As pessoas que me ensinaram como a tecnologia funciona ali nessa empresa, devo muito a eles também. Eles acreditaram bastante e devo muito a eles, porque senão eu tava bem atrasado. Atrasado não, mas eu acho que provavelmente não estaria aqui. Eu acho que acredito meio que nesse efeito dominó, sabe? Que tudo que tu vai atrás, tu de fato consegue, ou consegue algo muito semelhante. Por isso que eu tô aqui hoje, fazendo esse vídeo pra esse canal. A partir dessa indústria eu entrei em outra, só que eu entrei como inspetor de qualidade. Foi aí que eu tive acesso a outro mundo, ao mundo mais microscópico, vamos dizer assim. E eu nunca fui bom também nesse negócio. Nunca. Sempre tive muita dificuldade com as matérias, tanto é que eu vou mostrar pra vocês aqui. Meu boletim escolar. Porque, gente, eu vou sendo muito sincero,
que é complicado, mas sei lá, a gente tem que mudar, sabe? Tipo eu cobri algumas informações, tá? Endereço eletrônico, nome da minha mãe, logicamente, o RG, o RA, cobri as informações aqui também dos responsáveis. Mas é isso, ó. Como vocês podem ver, eu nunca fui um bom aluno. No terceiro ano eu tirei 10 em matemática por causa da Josiane. Abração, Josiane. Ela foi uma das poucas professoras que me realmente deu aquele votinho de confiança, sabe? Aquele que tu olha no teu olho e fala assim, tu consegue fazer, pelo menos essa matéria aqui, tu consegue. E aí eu fiz, mas eu sabia que tinha mais coisa por trás. Mais coisa por trás não, mais coisas pra buscar. Mas eu agradeço imensamente a Josiane. Eu acho que a questão dos estudos ainda guardo esse sentimento de realização, mas eu nunca botei fé em mim mesmo, porque eu achava que esse negócio de estudo era outro mundo, era outro naipe, que isso não servia pra mim e que essa era a minha limitação, isso era o máximo que eu poderia chegar. Pra mim isso aqui era o máximo que eu poderia chegar. No ensino médio aqui eu já estava trabalhando, estudava à noite, tinha vários problemas profissionais, que eu saía do serviço, chegava morto na escola, dormia na sala. Quando não, eu saía do serviço, ia para rolê, então nem ia para aula. Ou então eu chegava, às vezes eu estava trabalhando em outra cidade, aqui perto de Escalvado, então eu chegava e já ia direto dormir. Então nunca fui um estudante exemplar aí, porque eu considerava outras coisas importantes, eu precisava trazer dinheiro dentro de casa. E também estava naquele grupo que achava tudo da hora. Você tem que... onde você tá no meio de um grupinho, tu tá naquela bolha e tu tem que fazer parte daquela bolha, e tudo que aquela bolha faz, tu tem que fazer. Então, eu tava nessa, infelizmente. E todo mundo achava da hora. Então, se todo mundo acha da hora e você tá aí no contramão, é muito difícil tu não ficar naquela mesma linha. Então, eu fiquei um bom tempo nessa mesma linha de raciocínio, que tu tem que ficar, tem que ir pra balada mesmo. É da hora, tem que curtir, você tem que se divertir, tô falando isso. Mas tem lugares que tu vai curtir que não é muito o que você é, entendeu? Então tu tem que rever alguns conceitos, e eu demorei muito pra rever isso. E eu tomei muito conselho errado como verdade, e isso me atrapalhou muito. Então, uma das coisas aqui, tava na indústria. Aí na indústria eu saí dessa primeira indústria, fui para outra também, que era voltada na área de construção civil. Essa primeira era voltada na área de construção civil. Aí depois eu fui para outra, que era também voltada para construção civil. Fazia pós de distribuição. E aí foi quando eu comecei a atuar na qualidade. Atuando na qualidade, eu tive acesso a outras coisas que me desafiaram também, a física, a química, que eu não era muito bom. Fui desafiado, infelizmente não. Algo em mim dizer que eu não ia ser capaz de aprender aquilo, e não desenvolvi, não fui pra frente. E isso me deixou muito frustrado. Aí junto com infelizmente o meu pai veio a falecer na época, junto com o falecimento do meu pai, que também estava aí com problemas de álcool, né? Aí acaba arrumando umas treta aí, e aí veio a ser assassinado, infelizmente. Enfim, eu não acreditava que ia conseguir.
Nunca botei fé na minha capacidade. Aí tentando compensar isso, tentando dar um votinho de confiança para mim mesmo, tentando dar um pouco de orgulho mesmo, de orgulho tanto para minha professora do terceiro quanto para minha mãe. Fui atrás de um curso técnico, consegui passar na prova lá, ou até hoje não sei como, da IFISP, aqui de São Carlos. Estava fazendo técnico de qualidade. Aí fiquei um ano fazendo esse curso, até que um determinado momento que eu cheguei no curso e me deparei com um desafio de novo na fábrica onde eu estava trabalhando. Eu já estava fazendo alguns ensaios laboratoriais e aí me deparei com algumas dificuldades que me barrou ali, sabe? Eu fiquei, caraca, cara, eu não tô conseguindo evoluir, aí eu fiquei com esse pensamento na minha cabeça e aí comecei a fazer cagada, errei alguns ensaios, comecei a ficar magoado comigo mesmo porque eu tava tendo sequências de erros. Eu não sabia o que fazer, eu simplesmente caí no desespero. Nessa época eu já estava com uns problemas de crise de ansiedade, transtorno pós-traumático, porque eu vi o meu pai falecido, né, estirado na rua, não sei o que, essas imagens não saíam na minha cabeça. Lembro do comentário das pessoas e isso me traumatizou demais nessa época, então eu fiquei muito abalado. Foi quando eu pedi pra eu sair. Eu tava na qualidade já, me aprofundando em algumas coisas, eu pedi pra sair, que eu não tava bem. Eu achava que o meu serviço era inútil porque eu não via diferença no que eu tava fazendo. E aí eu pedi pra sair fora. Pedi pra sair fora do serviço. Me desligaram. Na mesma época eu não tava conseguindo mais ir pro curso. Porque eu achava também que eu não ia desenvolver, não estava conseguindo. Cheguei numa parte de gestão lá que eu não estava, não entrava na minha cabeça, mesmo que eu lia, parecia que eu não estava lendo nada e não entrava na minha cabeça. Acabei desistindo do curso, fiquei muito magoado, acabei desistindo do curso, aquela mesma mentalidade que aquilo não era pra mim, desistir do curso. E aí passou um tempo, comecei a trabalhar em supermercado. Com atendimento ao público, só quem sabe. Trabalhei em rodoviária, despachando bagagem, vendendo bilhete, essas coisas. E aí, sem folga, trabalhando direto. Foi quando eu vi que eu não conseguiria me manter em nada. Eu não conseguia ser um bom amigo, não conseguia ser um bom namorado, eu não conseguia ser um bom filho, porque ainda eu moro com a minha mãe. Eu não conseguia ser um bom irmão, eu pecava em várias coisas, eu achava que eu estava atrás de tudo e achava que não estava conseguindo nada nem alcançando nada. As pessoas, infelizmente, tem umas pessoas muito boas, tive acesso a pessoas muito boas na rodoviária, porque, né, estão indo e voltando para os seus países. Vi pessoas incríveis, conheci pessoas incríveis, humildes, do Chile, Paraguai, da Rússia, já conversei também com pessoas da Rússia, dos Estados Unidos também já passou por aqui. Tava indo pra USP, eu acho que o pessoal vem de fora pra ir pra USP, daqui da cidade, ou UFSCar também, é outra faculdade muito boa. E aí, nessa brincadeira, eu comecei a refletir. E tipo, cara, é isso mesmo. Porque eu tinha algumas ideias que eu queria desenvolver, mas eu não consigo, ainda hoje eu não consigo expressar essas ideias. Então, há limitações. E é isso mesmo. Qual é a batalha que tu quer assumir? Saca? Então, tipo, há 3 dias atrás,
rodoviária, comecei a refletir sobre isso aí. E aí saí da rodoviária para voltar a trabalhar na qualidade. Voltar a trabalhar na qualidade. Primeiro eu fui atrás de um curso no Senai, de inspetor de qualidade. Comecei a fazer esse curso de inspetor de qualidade e fui atrás de vaga na área da qualidade. Consegui uma vaga na área da qualidade numa empresa no setor médico que desenvolve produtos estéticos. E aí eu estava atuando nessa empresa até que me deparei também com vários outros desafios e aí eu fiquei, cara, não sei o que eu faço. Não sei, me veio mais dúvidas do que certezas. Comecei a ficar mal de novo. Tava lá na empresa, parecia que eu tava reportando algumas coisas e de alguma forma as pessoas me atacavam indiretamente. Não sei porquê. Tipo, se tu é inspetor de qualidade, tu tá fazendo análise de um item e aí tem toda uma documentação para você fazer a análise desse item e aí tu reporta que tem algo errado, aí o pessoal ficava bravo. Então eu fazia o relatório fotográfico lá que eu aprendi na primeira empresa, que eles estavam ensinando a fazer isso. Então eu fazia o relatório fotográfico e as pessoas ficavam extremamente estressadas e levavam esse estresse pra mim. E aí desse estresse veio mais funções que não eram no meu setor. Aí de inspetor de qualidade me tornei auxiliar de almoxarifado, outras coisas que foram acumulando. Aprendi muita coisa no almoxarifado, o pessoal também é incrível, mas isso foi só desgastando cada vez mais, sabe? Vixe, eu acho que tá saindo um pouco da linha. Bom, enfim, tô falando isso pra vocês porque pra vocês verem que eu sei que cada um tem a sua realidade e eu sei que cada um tem a sua batalha. Então eu tô conversando e passando algumas experiências que eu tive pra tentar alinhar o que vai ser, sabe, meio que daqui pra frente. Porque, tipo assim, que nem eu mencionei antes, eu sou um analfabeto funcional, tenho muita coisa pra aprender. E aí eu tô explicando pra vocês um pouco da minha realidade, onde eu me encaixo e quais são as minhas características, um pouco dos meus defeitos e tal. Porque essa vai ser a única vez que eu vou tocar nessas coisas. E aqui é um diário. Então, o que a gente faz no diário? A gente joga todos os problemas lá. Show! Então, é isso. Eu tava nessa empresa na área de equipamento médico. Não foram só as pessoas, na verdade foi uma pessoa tal, o restante foi incrível. Toda a equipe da empresa é incrível. Sempre que a gente ia reportar alguma coisa, o outro pessoal ajudava a gente a fazer. Então foi uma pessoa só que acabou acionando esse gatilho que tinha. E aí eu comecei a me questionar do porquê daquilo. E aí, beleza, eu aceitei. Falei assim, não, tudo bem, né, tem pessoas assim em tudo que outro lugar, tal, brincar. Enfim, continuei focado no curso de qualidade, porque eu precisava rebobinar essas informações da qualidade, né, para mim ser o melhor profissional possível. Mas infelizmente eu tinha um defeitinho nessa época, que eu não tinha tanto compromisso com pontualidade. É uma observação aí que eu notei na gente de melhorar como ser humano, como profissional. Que eu tinha que melhorar a minha pontualidade. Então eu pequei, pedi desculpa pra eles, mas eles acabaram me desligando por causa desse negócio de pontualidade. Eu entendo completamente. E é isso, eles me desligaram. Uma semana depois eu concluí o meu curso do negócio de qualidade.
Só que aí eu tava desempregado. Não, um mês antes de eles me desligarem, o meu irmão, ele me recomendou um programa que estava acontecendo no Senac. No Senac, em parceria com o Serasa Experian e com a ONG Gerando Falcões. Eu ficava meio pensativo em questão de tecnologia, né? Por causa da primeira fábrica que eu entrei. E queria conhecer um pouquinho mais. Aí ele me indicou isso, Gerando Falcões. Fui lá fazer esse programa e fui aceito. Aí o que esse programa é composto? Tem a primeira fase. A primeira fase é de informática básica, finanças pessoais e lógica de programação. Aí depois você passa nessa primeira fase, a segunda fase é desenvolvimento de programas. Que aí entra a programação, as brincadeiras das linguagens de programação, assim vai. Aí um mês antes de eu ser desligado, entrei nesse programa também, ia no período da noite. Aos sábados eu ia fazer o curso de inspetor de qualidade. E aí durante a semana eu ficava eu tava comprometido no trabalho, logicamente. Beleza, fiquei um mês, passei a primeira fase do programa Transforms. Passei a primeira fase, aí passou 2 dias, eu fui desligado da empresa. Compreendo perfeitamente. E depois passou mais 3 dias, não, passou uma semana, concluí o curso de inspetor. Fechou. Então eu tava desempregado e tava ali no programa do Serasa, do programa Transforms. Beleza. Comecei a pegar o seguro vai até setembro. E aí eu fiz o programa Transforms. Acho que não, foi até mais. Não, foi bem mais. Não foi um mês não, antes de eu ser desligado, foi bem mais. Foi uns 3. Passei a segunda fase, e a segunda fase eu já tava eu tava ainda na empresa. Faltava um mês pra me concluir. Aí eu fui desligado. Então... faltava um mês e um pouco uns quebrados pra me concluir a segunda fase. Fui desligado. Finalizei agora, em finalzinho de abril. E é isso. Aí finalizei o curso e fui desligado. Show. Depois que eu fui desligado, depois que eu finalizei o programa Serasa, uma coisa muito importante que eu aprendi ali. Porque, gente, lógica de programação e o desenvolvimento de software, que é você trabalhar com as linguagens de programação, trabalhar com estrutura de dados, trabalhar como toda uma página é construída, que é o tal do CRUD, trabalhar ali na estrutura de dados, trabalhar a área da qualidade, fazer os testes, tudo bonitinho, é difícil. É difícil, não é fácil, é difícil, mas você tem que focar. Então, eu me desafiei nessa brincadeira no programa Transformers. Desafiei porque eu sempre desistia, achava que eu não era capaz. Então, graças aos professores ali, principalmente o Márcios, nós, e as colegas de sala, a Gabi, a Anne, a Jenny, foram grandes inspirações. Assim, eu olhava aquelas meninas programando, nossa, velho, pareciam umas máquinas, você é louco. Olhava elas, você tinha que ver, esse negócio ficou muito bom, as meninas zica da balada. Eu me inspirando nelas, olhava assim, nossa, as meninas fazendo uns negócios da hora, e vou tentar fazer também. Insistir até conseguir fazer alguma coisinha. Fiz coisa pouquíssima coisa, mas eu consegui concluir a minha página ali. Foi quando eu me vi a satisfação que eu consigo fazer. Transform-se me deu essa autonomia, tipo, tu consegue fazer. Tu consegue. Separa um cubo grande, um problema, um cubo grande, vários cubinhos, e aí tu vai resolvendo um por um. Tu consegue fazer. Show. Veio isso. Comecei a pesquisar possíveis meios para me estudar. Falei assim, cara, vou ver se consigo uma facu.
Vou tentar entrar em algum vestibular. Vamos lá. Aí eu fiz uma coisa que eu sei que eu vou falar e vai parecer muito burrice. É burrice. Que é você fazer um vestibular, principalmente eu acho que é um pouquinho complicado, é a VUNESP. Fui fazer a VUNESP. E aí você me pergunta se eu estudei pra VUNESP. Não estudei pra VUNESP. Foi bem? Obviamente que não. Obviamente. E eu aceitei isso. Eu aceitei que eu não ia bem. Que chegou o dia do vestibular e eu sabia que eu já tinha caído na real e eu sabia que eu não ia bem. Aceitei isso tranquilo. E eu fui fazer a prova. Pra ver. Pra medir. Pra me medir. Pra saber o quanto eu sabia. Assim, na real. Tu pegar um teste e tu ver o teu nível. E a partir daquilo, tu trabalhar no seu psicológico pra você só se aceitar, cara. Só se aceita. Aceita sua própria ignorância. E vai. Fiz a prova. Aí de 56 questões, não me recordo, 56, 52 questões. Acertei só 19. Acertei 19. Cagada pura. E aí eu tava. Em algumas questões eu li a questão e eu falava assim, eu vi isso em algum lugar. Mas eu não. Tipo, é como se tivesse só visto de relance e nunca aplicado de fato. Aí eu comecei a ver pesquisando alguns vídeos sobre a questão da educação, né? Questão da educação, também estava com alguns problemas na programação. E aí vi que é importante tu ver as suas deficiências. Foi uma dica, eu não lembro se foi a Ballerini. Eu não lembro agora qual que foi. Deixa eu ver se eu acho aqui. Mas foi uma menina do YouTube também, que ela tava respondendo algumas questões de alguns inscritos, alguns membros, né? E aí um membro tinha mencionado que tava com dificuldade em algum framework, uma coisa assim. E aí ela falou, se tu tá com dificuldade em framework, volta e revê a base. Porque aí é a tua base que tá com alguma deficiência. E aí refleti um pouquinho nisso e falei assim, poxa, eu tô com problema em tudo quanto é matéria, cara. E aí e aí eu refleti e falei assim, poxa, então a minha deficiência tá antes. E aí eu comecei a refletir um pouquinho sobre isso também. E o nosso problema é que, tipo assim, a gente tá na escola, aí tu fala assim, pô, eu não vou usar isso aqui pra nada. Tu vai usar pra alguma coisa. Porque, tipo assim, você nunca vai ser a mesma pessoa. E quando você mudar, o rumo que tu tomar, às vezes pega um conhecimento que tu aprendeu lá atrás. Saca? Então, tu vai usar. Ah, não vou usar Bhaskara pra nada. Tu vai usar. Tudo depende aonde tu tá exposto. Entendeu? Tu vai usar de alguma forma. Não tem... não vai usar tudo, mas alguma coisa você vai usar. Alguma coisinha ali você vai usar. E às vezes essa coisinha que você vai usar é a que você considerou e você negligenciou os seus estudos. Entendeu? No meu caso eu negligenciei quase tudo. E aí qualquer caminho que eu seguia era paulada na lata, na certa. Então, deixa eu ver aqui se eu acho quem que era. A Rafa deu uma dica boa sobre isso. Rafa Ballerini. Mas tem mais gente, cara. Deixa eu ver se eu acho aqui. Não, tem bastante gente. Deixa eu mudar aqui. Calma aí. Enfim. Tem outra pessoa aí. Fernanda Kipper. Ela deu estoque.
pra um carinha lá, um membro dela. E eu falei, cara, vou repensar nisso tudo bonitinho. Isso faz 2 semanas. 2 semanas. Tô revendo isso aí, tô filosofando sobre isso. Aí, há 3 dias eu me deparo com isso aqui, ó. Tava navegando aqui, né? Na rede. Tava navegando na rede e me deparo com esse canal. Backstage. E esse cara tava entrevistando o Matheus. Aqui nesse vídeo ele fala um pouquinho dele. Aqui, ó, esse carinha aqui, ó. Esse mano, eu esqueci o nome dele, tava entrevistando o Matheus. Entrevistou o Matheus. O Matheus é engenheiro elétrico, ele tá na Harvard. E entrevistou também o Daniel. Ele também tá na Harvard. Acho que tem alguma coisa com a MIT também. E ele é engenheiro de biotecnologia. E cara, eu fiquei muito animado. Fiquei muito animado com esses caras. Porque esses caras meio que de alguma forma eles deixou um ponto que tipo é possível tu chegar lá. É possível. Eles explicam aqui nesse vídeo que como eles chegaram em Harvard e qual foi a trajetória deles, e eu me senti muito motivado, porque é possível. E aí que entra aqui, né? Porque tipo assim, tenho 28 e sou analfabeto semifuncional agora, nesse momento, dia 24/6/2025, às 16h49. Eu vou começar tudo do zero. Esse canal, ele vai ter 1825 episódios. 1825 episódios. A brincadeira desse canal é... Eu tô utilizando a plataforma Khan Academy pra rever tudo. E aqui eu já vou mostrar pra vocês, ó. Vocês viram o meu boletim lá, né? E aqui eu vou mostrar pra vocês que eu tô começando tudo do zero mesmo. Fazendo a revisão de tudo. Ó, revisão fundamentos da matemática, introdução, soma e subtração, valor posicional. Peguei tudo mesmo. Sem preconceito nem nada. Peguei tudo mesmo. Vou rever tudo mesmo, tudo certinho. Ó, 3º ano de português, 1º ano de ciências. Sem vergonha. Vou pegar tudo e vou trabalhar nisso. Por quê? Porque eu não sei onde eu tenho deficiência. Eu não sei quais próximos desafios que eu vou trombar na vida. E aí chega lá nesse desafio, e o desafio me fala pra mim ter certo conhecimento, ou eu posso usar um conhecimento de uma área X pra utilizar na Y. E aí eu nunca estudei isso, entendeu? Isso limita a gente. A gente não precisa saber tudo, ser expert em tudo. Porque aonde eu passei também nunca tinha expert em tudo, né? Então eu olho assim pra essa coisa, pelo menos o básico, saca? Eu tenho que rever pelo menos o básico, eu tenho que ter a noção do pelo menos o básico. E o importante dessa brincadeira é que eu vou começar tudo de novo e eu vou reportando aqui pra vocês, e eu espero de verdade que um dia, não sei, mas quem sabe, não sei, quem sabe, que um dia eu possa estar estimulando alguém a estar estudando. E tipo, sem preconceito, eu tenho 28 e cara, eu tava com... Aqui ó, eu tive dificuldade aqui ó. Eu tenho 28. Faz 13 anos que eu não tava estudando mais. Saí do ensino médio. E aí, meu irmão, eu fiz esse desafio aqui do curso e eu tava com dificuldade em geometria básica. Tinha algumas formas que eu não lembrava. E tudo bem. Eu comecei a rever aqui de novo. Tudo bem. É isso que é da hora. Porque, tipo, tu não sabe onde tu tem deficiência.
Você não sabe aonde exatamente sua deficiência se encontra. Então eu comecei a rever tudo do zero, para ver aonde eu tenho deficiência. Aonde eu tenho deficiência para trabalhar em cima disso. E aí eu me dei conta que eu vou conseguir colocar algumas ideias para fora. Eu vou conseguir expressar minhas ideias. Entendeu? Porque eu tenho muita ideia maluca. Ixi, tem ideia maluca que, nossa, só Deus na causa. Tem gente que olha pra mim e fala, meu Deus do céu, que moleque louco das ideias. Mas eu tenho muita ideia. E aí eu quero tentar. Eu quero tentar fazer essas ideias acontecerem. E esses caras aqui me mostrou que é possível. Esses caras aqui me mostrou que é possível. Ó, vou colocar um pouquinho de som. Eu não sei se eu vou tomar strike, sei lá. Mas... essa é a resposta... por favor, não me dê strike, mas ó... formalmente correta, bonitinha. A resposta real é a seguinte, e eu vou parafrasear o meu orientador de Israel. Ele falou, eu tava explicando pra ele eu ainda era começando, né, no mestrado, ele falou, Daniel, o jeito israelense é meio assim, né? Daniel, relaxa. Pesquisa, você joga um dardo. Ele cai onde é que ele cair. E aí você desenha um alvo em volta. Genial, muito bom. Claro que ele falou brincando, não é assim, mas tem um pouco disso também. Você começa numa direção, é muito raro alguém começa e termina na mesma direção. Naquilo que ele Você não funciona, você vai ter que mudar a sua hipótese, vai ter que ir para outro caminho. E no final, claro que você tá direcionando. Aí, tá ligado? Tipo assim, você vai ter que mudar para outro caminho. Os caras mesmo falam, você vai ter que, em algum momento, você vai... aqui eles estão na pós já, se não me engano, mestrado ou doutorado. Mas tu vai seguir para outro caminho, entendeu? E às vezes esse caminho precisa de um conhecimento que tu deixou para trás, que tu não deu certa importância. Então, tô aqui, nesse momento. Vou mostrar aqui para vocês aqui onde eu tô, onde eu me encontro. Ó, unidade 1, 2, 3 é tudo subtração e adição, ó, subtrai, ó, fazendo matrizes, geometria, e aí, ó, a gente vem aqui, voltar nos cursos. Oi. Opa, e aí? Não, ok. Tô gravando. A gente vem nessas coisas aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Aqui tem o de ciências. O de ciências eu fiz só as 2 unidades. Mas a gente vai analisando ainda o restante, vai avançando. E nessa brincadeira a gente vai detectando onde a gente está com a deficiência em si. E a gente vai tratando isso. E esse é o intuito dessa brincadeira. A gente vai começar do zero mesmo, zero absoluto. E vamos desenvolvendo aqui, ó. Tô usando o Clan Academy. E olha a quantidade de coisa. Por isso dos 1825 dias. 1825 episódios. E a gente vai tratar. Tá na escola. Tá. Fecha a porta, por favor. E a gente vai tratar todos os tópicos até o último dia. Tipo, aqui a gente já pega matemática avançada já, ó. Já pega pré-cálculo e tal. Como eu faço isso hoje, como eu no coisa, o primeiro vídeo que eu tô gravando, como chegar nisso, eu não faço a menor ideia. A gente vai fazendo. Eu vou fazer tintim por tintim, partida absoluto zero. Não sei nada de biologia, nada de química, nada disso. Eu sei a existência de algumas coisas, eu sei a existência de células, eu sei a existência de átomos, mas eu não sei como lidar com eles. Eu não sei disso, não sei. Porque eu vi isso em algum momento lá no ensino médio, no ensino fundamental, mas eu não me aprofundei. Então eu vou mostrar pra vocês aqui, a gente vai se aprofundar, eu vou estudar, eu vou reportar o que eu aprendi aqui, vou fazer alguns desafios pra fazer a revisão disso aqui,
Mas o intuito é que daqui, sei lá, quando a gente estiver no episódio 1000, na página 1000, ou até a página 500, não sei, vamos ver como do decorrer, sei lá, eu pego uma ideia doida minha aqui, e aí pega essa ideia doida e eu tento fazer, saca? Tento desenvolver a ideia doida, e quem sabe, talvez, nessa brincadeira a gente ainda vai participar de uma Olimpíada. Faço a menor ideia como isso funciona, mas acredito que maior de idade pode participar, né? Show! Ó, embora não exista a idade mínima universal para todos os esportes olímpicos, dias de matemática, vamos colocar dias de matemática, já vai que... Opa, matemática. Aí, pode participar, show. Quem sabe a gente não participa de uma Olimpíada de Matemática, alguma Olimpíada de Física, Química, Biologia, não sei. Deixa aí no comentário essas possíveis Olimpíadas que a gente pode estar participando aí, sei lá, a partir do episódio 200, dependendo do meu regimento aqui, né? E aí eu faço convite para vocês. Vocês que têm a mesma dificuldade, as mesmas deficiências que eu encontrei na minha história, que eu encontrei no meu decorrer até hoje. Vocês que têm esse medo, porque é medo, eu tive medo, eu passei 27 anos da minha vida com medo de falar isso pra sociedade que eu tenho esse tipo de deficiência, de mostrar que eu posso começar do zero, aonde, sei lá, minha sobrinha tá estudando agora, minha sobrinha tá no sexto, e eu tenho certeza, se eu clicar aqui em alguma coisa do sexto ano, eu não vou saber, eu tenho certeza absoluta disso, que eu não vou saber. Então, essa brincadeira nesse diálogo, nesse diário, eu vou começar do zero. Eu espero que quem tem essa mesma vontade, de botar alguma ideia pra fora e desenvolver algo da hora, ou então nem precisa desenvolver algo da hora, é tipo olhar pra esses caras e falar assim, porra, nossa, que bagulho da hora, entendeu? Eu quero fazer algo parecido. Eu quero estudar algo parecido. Entendeu? Então, se caso esse canal ajudar vocês a só começar. Vamos só começar, mano. Vamos começar. Deixa aí também nos comentários aí. É que eu tô usando só o Clan Academy. Eu não ficar desviando, porque eu tem essa falta de foco. Se eu ficar desviando de muita coisa eu não faço nada. Então, mano, vamos estudar junto. Você que se identifica na mesma situação que eu, vamos estudar junto. Vamos começar junto e vamos pra cima dessa brincadeira aí. Por que não? Entendeu? Eu tenho nada, né? tenho Aquela 27, ideia inicial de a minha tese, o Marta acabou de falar pra gente. E tenho 28, na verdade, perdão. E por que não? Por que não tentar? Entendeu? Teve um dia que eu sonhei ir pro Canadá. Beleza, o Harvard e MIT não deu certo no final desse plano. Por que não tem uma universidade de Toronto, né, que fala que é boa pra caramba. Por que não a Universidade de Toronto? Entendeu? Então, eu tenho certeza, finalizar isso aqui, às vezes, mesmo se não entrar naquelas universidades, finalizando isso aqui vai abrir muita porta. Isso aqui vai abrir muita porta. Muitas portas. Isso aqui vai abrir. Então, deixa o convite. Se vocês quiserem participar, junto. Essa ferramenta aqui que eu acabo é gratuita, tá? Não paguei nada. Só logar nela com a conta do Google
e com Gmail, show de bola. Fazer todas essas brincadeiras aqui. Aqui tem um pouco de programação, não sei se vocês viram. Aqui tem um pouco de programação também. Porque, mano, isso aqui vai mudar. Isso aqui muda. Tenho certeza que isso aqui muda vidas. Eu quero mudar a minha com isso. E espero que seja uma motivação para alguns de vocês mudarem também. Fechou? Tamo junto. Bora que bora. Amanhã tem mais. Não vai ficar tão extenso o de amanhã, o vídeo, tá? Aqui é por causa da minha apresentação, tá? Os bonitinhos. Amanhã eu vou fazer algumas matérias aqui, no qual eu tô pendente. Venho e explico pra vocês. Tudo bonitinho. Se der pra avançar mais rápido, vamos avançar. Vou mostrar um cronograma também. Vou tentar fazer dar uma pesquisada aqui pra ver como é que faz esse cronograma. Montar um cronograma legal pra gente fazer revisão também. Porque pra gente não esquecer, né? Pra gente ficar sempre tentando rever essas matérias pra não esquecer de alguma forma. Esses casos, se tiver conselho de como a gente pode fazer revisão, mesmo avançando no conteúdo, rever coisas básicas, eu não faço a menor ideia como isso funciona também, deixa aí no comentário também. Vamos estudar, vamos bagaçar, porque tipo, a gente não tem nada a perder com isso daqui não. Isso aqui só vai abrir portas pra gente, e do mesmo jeito que esses caras aqui foram uns anjos, cara. Esses caras aqui veio, falou os bagulho que eles faz. Eu tô no Instagram do Daniel e do Matheus. Os caras são zica mesmo. E é isso. Vamos, ao invés da gente construir bomba, vamos fazer. Ao invés de construir armas, né? Vamos fazer algo que salve, né? É muito fácil destruir, construir é muito difícil. Então, eu falo isso por causa do inspetor, tá? A minha experiência de inspetor. Construir é muito difícil, muito difícil. Mas agora para destruir, ó, é assim. Então, eu acho que a gente precisa de mais gente tentando construir do que destruir. Então, bora lá. Quem se identificou aí com essa brincadeira, vamos começar. E é isso. Sei que é difícil. Não precisa, assim como eu tinha vergonha de falar para as pessoas, e sim, algumas pessoas podem atacar sim, porque querem se sentir superiores, mas cara, vamos cagar pra esse tipo de pessoa aí, entendeu? Vamos bagaçar, vamos estudar pra caramba, e quem sabe alguém aqui, ou até o próprio Daniel, não... Imagina se você é inspirado por uma pessoa que desenvolveu cura pro câncer. Eu já tô orgulhoso só de pensar nisso, entendeu? Então, é isso, pessoal. Bora lá. Vamos começar essa brincadeira. Amanhã tem mais. E é isso. Show. E até amanhã. Falou.